Essa liturgia do 18º domingo do tempo comum nos convida de uma forma magnífica, esplêndida, a termos a nossa atenção posta nos bens eternos, nos bens que não passam, nos bens que, portanto, serão possuídos por nós de forma irreversível e por todo o sempre. Esses bens se encontram no céu, evidentemente, e nós devemos fazer nossos planos, exercer nossas atividades, ter as nossas preocupações em função do céu. E São Paulo, que é o grande apóstolo da ressurreição, tudo para ele gira em torno da ressurreição dos corpos, e ele tem uma esperança enorme no fim do mundo, em que os nossos corpos serão retomados por nós. Ele hoje aparece nessa liturgia, como segunda leitura, numa epístola que ele escreve aos Colossenses, num trecho de epístola aos Colossenses. E, na primeira leitura, o Eclesiastes que é escrito sob o sopro do Espírito Santo e que tem seu primeiro capítulo, seu segundo capítulo, ele todo quase é isto, mostrando o quanto é vazio estar preocupados com as coisas desta terra. Nós devemos viver em função, claro, devemos ter nosso alimento, devemos ter nossa casa, devemos ter, etc., nossas coisas materiais todas, com vistas à manutenção da nossa vida, mas o grosso de nossa preocupação deve estar na eternidade. E esta é a parábola que Nosso Senhor dá do homem que teve uma colheita estupendíssima. Ele não imaginava que podia colher tanto. Está preocupado como fazer para armazenar tudo o que ele colheu. E ele então vai destruir os celeiros que tem e vai construir uns celeiros extraordinários. Mas acontece que, aquela noite, ele foi chamado por Deus ao juízo e foi levado desta terra. O que ele lucrou em ter tido esta euforia e essa preocupação em montar um grande celeiro? E, portanto, a liturgia hoje nos convida a desapegar-nos de todas as coisas concretas, materiais, e pormos a nossa atenção e nossa preocupação nos bens celestes, nos bens que não passam. Vamos pedir perdão das nossas faltas e vamos nos preparar para aproveitar bem a liturgia de hoje. Quem não prestasse uma atenção esmerada, uma atenção cuidadosa na liturgia de hoje, ficaria com a impressão errada de que Nosso Senhor está condenando o possuir. E, portanto, condenaria, então, um direito que ele criou, que é o direito de propriedade. Daria a ideia de que ter alguma coisa consigo, ter alguma propriedade consigo, é um pecado. Porque este homem é tido pelo próprio Nosso Senhor, na parábola, como um louco. Qual foi a loucura dele? Ele teve uma colheita enorme, superabundante, fora das expectativas dele, e ele quer fazer um celeiro para receber essa colheita toda. Ora, para poder então, isto lhe durar até o fim da vida. Ora, isto teria sido condenado por Nosso Senhor. Nosso Senhor teria dito então que não se pode fazer reserva. Então toda casa que tem despensa está em pecado. Todo aquele que guardou uma despensa, que tem vinhos para usar durante o ano, tem uns sacos de arroz, outros sacos de farinha, não sei quanto, etc. Essa despensa é pecaminosa, porque não pode se fazer celeiro segundo o Evangelho de hoje. E, infelizmente, nós ouvimos, especialmente nesse Brasil, em outros cantos, ouvimos verdadeiros horrores a respeito do direito de propriedade. O direito de propriedade não é um direito criado por Deus. Deus é quem pôs isto no homem, e tal será que a pessoa não possa reservar para a sua subsistência, para as suas necessidades, e inclusive para a sua representação social. Mas é porque as pessoas não entendem bem o que está dito no Evangelho de hoje, porque o Nosso Senhor diz clarissimamente o que está aqui. Ele diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Ele não está condenando o ter, ele está condenando a ganância, E diz ele, no final ainda deste trecho do Evangelho hoje: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste?
Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Portanto, o ajuntar tesouros para a sua subsistência, para a sua representação social, não é o problema. O problema é não ser rico diante de Deus. Este é o problema. O problema está na riqueza diante de Deus. Ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus. O que significa isto? É o que nos diz a primeira leitura, é o que nos diz a segunda leitura. Nós devemos ter a atenção primeira posta na eternidade. Nossa atenção primeira deve estar inteiramente voltada para os bens eternos. Nós estamos de passagem aqui. Se estamos de passagem, nossa atenção não tem que se fixar exclusivamente no que existe nesse mundo e esquecer o que está no outro. A história nos mostra isso, que sempre numa nação, ou um período histórico, inclusive, quando os homens se voltam para Deus e quando os homens abrem sua alma para a perspectiva da eternidade, tudo floresce. Quando os homens tiram a Deus do centro e colocam-se neles no centro, todos os desastres caem por cima dos homens. Nós estamos num século de invenções, nós estamos num século de descobertas científicas magníficas. Falar em pulmão artificial, falar em transplante de coração, falar em operação de válvulas cardíacas, falar em rins artificiais. Então, o que nos diz o Evangelho não é que ter significa pecado. A pessoa pode ter. Não há mal nenhum em ter. O que é necessário, isto sim, é ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus está no que diz São Paulo, evitar, na leitura de hoje, evitar aquilo, fazer morrer o que em vós pertence à terra. O quê? Imoralidade. Mas, hoje em dia, imoralidade é quase ridículo dizer que é preciso acabar com a imoralidade, porque a imoralidade daqui a pouco vai acabar com a moralidade. Paixão, mentira, enfim, ira, etc. As paixões hoje em dia soltas a mais não poder. Maus desejos. Maus desejos de cobiça. Isso basta ver alguém subir um pouco, que porque ele, não eu, e o mau desejo em relação, se ele morrer, esse vai ficar meu, então que morra logo. E ele determina que tudo isto é idolatria. E ainda diz, não mentais uns aos outros. No fundo, é a desordem dos 10 mandamentos, é a desobediência aos 10 mandamentos por todas as partes. E isto por quê? Porque o homem está posto nas coisas desta terra e não nas coisas da eternidade. Diz ele ainda, vossa vida, quando Cristo, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. É essa glória que nós devemos desejar. É a glória eterna, não essa glória passageira que está neste mundo. A primeira leitura, sem nos dar propriamente uma parábola, faz também um comentário. Ele dá um exemplo. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isto é vaidade. Vaidade, no sentido etimológico da palavra, significa vazio. Vazio. A pessoa corre atrás de um vazio. Ela está atrás de algo que vai... ela imagina que vai encher a alma dela, mas na realidade isto não vai se dar. Por quê? Porque aquilo é vazio. Então, correr atrás dos bens terrenos é vaidade. Vaidade por quê? Porque corre atrás de bens vazios. Quando a pessoa sai deste mundo e passa pelo juízo e vai para a eternidade, não leva nada. Quando nós viajamos e vamos definitivamente para outro país, ainda existe uma possibilidade, uma vez que eu tenha residência em outro país, de levar todas as minhas coisas
E hoje em dia há transportes marítimos, há transportes até aéreos, às vezes, para certos objetos, e pode-se levar tudo. Sobretudo se a viagem é terrestre, então nem se fala, mas às vezes atravessando o oceano, leva-se de navio para o outro lado tudo que se pode. Leva-se, inclusive, a roupa do corpo. E quando a gente morre, nem a roupa do corpo, porque a roupa do corpo fica lá embaixo da terra e é comida pelos bichos. E não leva sequer nem a carne e nem os ossos que ficam debaixo da terra, no túmulo. Então, quem parte deste mundo para a eternidade não leva absolutamente nada. Se não leva nada de material e leva algo que é riqueza espiritual, vale a pena aplicar capital nessa riqueza espiritual para chegar do outro lado rico. Claro, se eu tenho uma boa reserva em dinheiro, em objetos, em coisas materiais, portanto, e vou para um outro país, é uma reserva minha que eu quero levar. O dinheiro, quando muito, se eu não puder levar, eu ponho num banco. E eu atravesso com uma conta bancária, com um talão de cheque, ou coisa que valha. É o que eu devo fazer com a eternidade. E é o conselho que nos dá a liturgia de hoje. Não fixarmos nossa atenção e nossas preocupações nas coisas concretas desta terra, mas sim na eternidade. Quem pode garantir que nós vamos durar até a noite? Quem pode garantir que nós vamos durar até amanhã? Mas se é assim, mais vale a pena eu estar com a minha aflição, com a minha atenção, com a minha preocupação posta na eternidade, porque é para lá que eu vou. Eu vou viver eternamente depois dessa morte. Eu vou recuperar o meu corpo e vou recuperá-lo em estado de glória ou em estado de horror. Depende para onde o meu destino. Se eu for para o céu, é glória. Se eu for para o inferno, meu corpo sairá do túmulo com todos os horrores estigmatizados, portanto, com todos os horrores da morte eterna. Então, vale a pena eu me perturbar, me afligir pelas coisas concretas e esquecer as eternas? Se eu faço isso, por menos que eu tenha tido colheita, por menos que eu queira fazer um celeiro, por menos que eu tenha propriedades, seja um pobre sentado à beira de um caminho pedindo esmola. Se eu for um pobre pedindo esmola e estou preocupado com as coisas concretas, esqueci da eternidade, eu sou um infeliz como este outro aqui que acabou querendo construir um celeiro. Quer dizer, o problema não está em ter ou não ter. O problema está em ser rico diante de Deus. Este é o problema. Para ser rico diante de Deus, não há outro caminho. É vida de oração. Porque é na oração que eu vou encontrar as graças que eu necessito para chegar feliz à eternidade. É na prática da virtude, é sendo bom com os outros, é querendo o bem dos outros, é querendo o meu bem pessoal, que é o meu bem eterno. É aí que eu estou me preparando para esta viagem, que é uma viagem sem retorno, é uma viagem que não necessita nem sequer passaporte, nem carteira de identidade, nem nada. Tudo isso fica. Tudo isso fica. Não precisa talão de cheque, nem cartão de crédito, não precisa nada. Nada. Não precisa nem sequer um visto de entrada, porque a entrada vai depender, isto sim, da vida que eu levei. Então, vale a pena eu estar perturbado, afligido, inteiramente tomado pelas circunstâncias que me cercam e que são materiais? Não vale a pena. Vale a pena, isto sim, eu lutar para obter os meios que eu necessito para a sustentação da minha família, para o meu desenvolvimento até social, etc. Mas vale a pena, sobretudo, eu ter essas preocupações como secundárias. A principal preocupação tem que estar no desejo de agradar a Deus, no desejo de ser inteiramente fiel à lei de Deus. Pois é isto que se encontra no credo que nós vamos cantar agora, porque ele ressalta inteiramente os valores sobrenaturais. No credo não encontramos nenhuma afirmação. Creio na técnica, creio na máquina, creio no crédito bancário, creio... Não tem nada disso.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o nosso credo, essa é a nossa atenção, essa é a nossa via, este é o sentido verdadeiro da nossa vida. Aí está o sentido verdadeiro da nossa vida. E, portanto, então, vamos agora, para reafirmar a nossa fé católica e esse nosso empenho em termos a atenção voltada para a eternidade, vamos agora cantar o nosso credo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.